Fala pessoal, aqui é Totti Cavalcante, essa é a aula 14 do curso de R e a gente vai falar então de criação de objetos, né? Matriz, vetores, fatores, expressões, enfim. Antes eu quero deixar com vocês aqui o link da página do Código Fluente no Facebook. Se curtirem o conteúdo, passem lá e dê um joinha. O link da página do Código Fluente no Pinterest. Meus links de afiliados aqui na Hoshinger, DigitalOcean e One.com. Aqui o link para baixar o script, né? Os scripts aí de todas as aulas. O repositório lá no GitHub, né? Do curso de R. Vamos começar então falando de manipulação de objetos. Então, como é que a gente cria objetos? Os mais variados tipos de objetos que o R oferece para tratar dados. É possível criar um objeto e especificar seu modo, tamanho, tipo, etc. Essa abordagem é interessante na perspectiva de manipulação de objetos. Pode-se, por exemplo, criar um objeto vazio e depois modificar seus elementos, o que é mais eficiente do que colocar todos os seus elementos com o C, né, a forma como o R cria um vetor, né? C, e aqui dentro dos parênteses você coloca os objetos que você quer dentro desse vetor. Também pode ser muito conveniente criar objetos a partir de outros. Por exemplo, se alguém quiser uma série de modelos, né, é simples colocar as fórmulas em uma lista e extrair os elementos sucessivamente para inseri-los na função lm. A construção explícita de objetos fornece uma melhor compreensão de sua estrutura. Como eu não determinei um valor lógico, ele utiliza o padrão que é o false. Como a gente viu, ó, o valor padrão para o lógico é false. Vamos dizer que eu queira que, ao invés de sair false, 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 saia true, 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 true. Então a gente pode simplesmente colocar um not aqui na frente com essa exclamação e aí, ó lá, true, 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 true. Ctrl L. Eu posso criar também um vetor de caractere utilizando essa função caractere. E o valor padrão é string vazia, então ele vai criar um vetor de 5 strings vazias. Opa, peraí. Ctrl Enter. Olá. 5 strings vazias. Aqui eu criei um vetor lógico aqui na linha 8 utilizando o vector e atribuindo ao mode dele o tipo logical, né? Então, olá. Mas eu posso criar dessa forma aqui também, utilizando a função logical. E vamos criar só para ficar diferente, vamos criar com 3 aqui. Olá, false, 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 a mesma coisa se eu negar, vamos fazer o teste. Olha lá, true, true, true. Ctrl L para salvar. E o numérico, que ele vai criar 0, já que eu não estou especificando nada, então 4 zeros, um vetor com 4 números zeros. Então eu posso criar vetor utilizando o vector e estabeleço o modo dele aqui, o numerical, ou character, ou logical, né, e o tamanho, ou utilizando as funções, ó, character, logical, numeric. Vamos agora para o factor, né, para as variáveis categóricas, trabalhar com categoria. Um factor inclui não apenas os valores correspondentes de uma variável categórica, mas também os diferentes níveis possíveis dessa variável, mesmo que não estejam presentes nos dados. A função factor tem essas opções aqui, ó. O x é um vetor de dados, geralmente usando um pequeno número de valores distintos. Levels especifica os níveis possíveis do fator, né, das categorias, né, quantas categorias que vai ter. Um vetor opcional dos valores exclusivos como cadeia de caracteres, que x pode ter recebido. Os labels definem os nomes dos níveis. O exclude exclui os valores de x a serem retirados dos levels. E ordered é um argumento lógico que especifica se os níveis do fator são ordenados. Então vamos a esses exemplos aqui. Então está aqui, ó. Primeiro a gente vai criar os dados, né? O vetor de dados e atribuir a status. Vamos rodar aqui, Ctrl Enter. Beleza, ó. Status é um vetor com esses valores aqui, ó. Low, high, mad, mad, high.
Agora a gente vai transformar ele num fator, com essa função aqui, ó, factor. A gente vai dizer que os níveis são esses três caras aqui, ó, low, mad e high, e a gente vai pedir para ordenar ele, né? E vamos atribuir aqui, ó, ordered.status, que é uma variável, né? Então vamos Ctrl Enter, rodou, e agora Ctrl Enter de novo aqui na linha 21, que é para a gente ver o resultado. E olha lá, saída. Ele dá a saída aqui do vetor que a gente utilizou, que é esse status aqui, esse cara que a gente criou aqui. E aqui ele dá os níveis, né, as categorias. Low, né, de baixo, médio e alto. Low, médio, né, medium e high. Então ele coloca nessa ordem que a gente passou. Lembre-se que x é do modo numérico ou caractere. O x é esse cara aqui, ó, o status, né? São os dados, o vetor de dados que a gente passa. Vamos a mais exemplos aí. Vou limpar essa tela aqui do RStudio. Só mostrar para vocês aqui mais um exemplo para ficar mais claro aqui o ordered true. Vamos criar um vetor numérico, ó, numbers. Olha lá, 4, 7, 2, 1. Está desordenado. Vamos transformar ele numa variável categórica, né, num factor, e pedir para ordenar. Então, ó, factor, porque eu quero transformar o numbers em factor, e estou pedindo para ele ordenar, né? E estou reatribuindo a numbers. Então, ó, agora vamos ver como é que ficou o numbers. Olha lá, o vetor original é esse daqui, que é esse cara aqui, e a saída dos levels, ó, 1, 2, 4 e 7. Então, deixa eu dar um Ctrl L. Nesse exemplo aqui, a gente está criando, está passando para o factor esse vetor aqui, de 1 a 3. Aí aqui é o vetor original, ó, 1, 2, 3, e a saída dos levels 1, 2, 3. Vou explicar aqui, depois eu rodo tudo isso aqui. Né? O 1 a 5 é a criação do vetor, que eu vou passar para o factor. E os levels de 1 a 3. A saída vai ser levels 1, 2, 3, que eu determinei aqui, né? E o vetor original, como foi de 1 a 5, ele atribuiu NA e NA aqui, já que eu determinei que os níveis vão de 1 a 3. Né? Aqui a gente está colocando labels, né, nas categorias, né? São 3 categorias, de 1 a 3. E eu estou dizendo que as categorias vão se chamar A, B e C. Aqui eu estou criando, né, com o vetor de 1 a 5, eu estou excluindo o cara 4. E aí, ó, a saída aqui, ó, tá vendo? 1, 2, 3, NA, que é Not Available, né, que é o null do R. E o 5. E os levels 1, 2, 3, 5. Aqui, ó, a gente está criando um vetor como entrada, que é esse cara daqui, ó. East, West, East, North, North, East, West. Não sei porque eu não botei South aí, né, de sul. Ficou faltando. Mas enfim, vamos criar assim. Depois a gente vai pegar o data, que é esse vetor de caractere, né? Vamos passar para o factor e ele vai transformar esse vetor em categorias, né? Então aqui é o vetor original, ó, e aqui são as 3 categorias, porque categoria você não repete. Então, se tem vários números repetidos ou strings repetidas, quando você passa pelo factor, ele mostra sem repetição aqui os níveis, né? Porque não faz sentido você ter categorias com o mesmo nome, né, repetidas. Então vamos rodar todos esses códigos lá no R. Então estou aqui no R, vamos rodar Ctrl Enter, a linha 24. Né? Ele tem um vetor de entrada que é o vetor 1, 2, 3, aqui, ó. E os níveis, como é um factor, os níveis serão 1, 2 e 3. Linha 26 agora. Olha lá.
O vetor era de 1 a 5, mas como são 3 níveis, né, de 1 a 3, ele preencheu aqui o restante com NA. Né? São 5 posições, 1, 2, 3, aqui seria o 4 e o 5. Como são 3 níveis, então ele preencheu com Not Available. Se eu fizesse aqui assim, ó, aí ficaria aqui 1, 2, 3, 4, 5, com esse vetor de entrada aqui. Aqui, aliás, é o mesmo, né? É só repetir. E aqui os 5 níveis, né? 5 categorias. A gente pode dar um label, né, para categoria. São 3 categorias. Terão 3 categorias. Aqui eu estou usando o vetor de entrada de 3 posições. E elas terão esse nome aí. Olha lá. ABC. Então, por causa desse 1, 2 pontos 3, ele sabe que serão 3 posições, né? Se eu tivesse mais posições, aí eu acho que dá errado. Vou fazer um teste aqui. Vou botar 4, tem que ser igual, o mesmo tamanho. Se fizer isso aqui, eu acho que dá erro. É, dá erro. Aí eu teria que ter mais um label aqui. Então, beleza. Aqui já foi. Linha 30 aqui. Vou dar um Ctrl Enter. Tá aqui, ó. Ele excluiu o 4. Então ficou 1, 2, 3, excluiu 4 e 5. E os níveis? 1, 2, o 4 não entra porque ele foi excluído, 3 e 5. Né? Agora aqui um outro vetor. Esse vetor aqui a gente está criando nessa linha e atribuindo a data. Opa, beleza. Então data aqui embaixo. Data tem essa sequência aí de strings. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9, 10, 11. 11 strings. East, West, East, North, North, East, West, 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 East, East e North. Não sei porque eu não botei South. Ele pode até colocar aqui. Vamos colocar? Vamos redefinir aqui. Esse último cara aqui. Vamos colocar South. Beleza. Então, vou até trocar aqui no script também. Opa. Beleza. Posso rodar aqui. Já tinha rodado aqui na mão, né? Aqui no script. E agora vamos transformar em factor. Na linha 34 ali, Ctrl Enter. E aí se eu pegar o factor data, olha lá, 4 categorias: East, North, South e West. E aqui o vetorzão lá que a gente entrou, né? Que é o data, criado aqui na linha 33. Ctrl L para limpar. Agora, matrix, né? Vamos falar de matriz. Uma matriz é, na verdade, um vetor com um atributo adicional chamado dim, que é um vetor numérico com comprimento 2 e define os números de linhas e colunas da matriz. Uma matriz pode ser criada com a função matrix. Está aqui ela, matrix, e tem essas opções aqui, né, esses argumentos possíveis. O by-row indica se os valores fornecidos pelos dados devem preencher as colunas sucessivamente, o padrão, né, que é o padrão esse, né? Ou as linhas, se a gente define ele como true. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui ele está criando uma matriz com o dado 5. Então, tudo que a gente tem de dado é o número 5. Eu estou dizendo que tem 2 linhas e 2 colunas. Aí ele preenche tudo com o dado que ele tem lá, que é o 5. Né? Aqui eu estou criando uma matriz através desse vetor de entrada, numerado de 1 a 6. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né?
Estou dizendo que tem 2 linhas e 3 colunas. Aqui, ó, é um vetor também de 1 a 6 de entrada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com 2 linhas e 3 colunas. Só que agora com by row como true, né? Então, você vê que aqui, ó, tá assim, ó, 1, 2, 3, 4, né? Então, ele vai fazendo pela coluna, né? Ele vai preenchendo pela coluna sucessivamente, ó. 1, 2, 3, 4. Com o by row true, ele vai preenchendo pela linha. Então ele vai 1, 2, 3 e aí muda. 4, 5, 6, né? Aqui a gente está definindo um vetor com row names, né? Os números, aliás, os nomes das linhas, né? Row 1, Row 2, Row 3, Row 4. E aqui o nome das colunas. Col 1, Col 2, Col 3. A gente vai utilizar ele aqui, ó, nesse list Row Names e Col Names, né? Para essa propriedade aqui, ó, DIN Names. E a saída vai ser isso daqui. Na verdade, a gente está nomeando, né, as linhas que está aqui em Row Names, construído através desse vetor. E Col Names, que é o nome das colunas, são esses caras aqui. Aí aqui dentro da função matrix, a gente coloca aqui dNames igual, aí põe o list e passa o row names e o call names. O dado de entrada é de 3 a 14, né? O vetor vai de 3 a 14, tá aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Número de linhas 4, tá aqui. 1, 2, 3, 4. By row true, ou seja, ele vai preencher na sequência por linha, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se tivesse omitido aqui, ou isso aqui tivesse como false, ele ia preencher aqui, ó, 3, 4, 5, 6, depois 7, 8, 9, né? Igual ele fez aqui no primeiro, nesse caso aqui, ó. Então vamos rodar essa parte aqui, depois a gente segue. Opa. Então bora lá, aqui linha 42. Opa. Só clicar em qualquer lugar, Ctrl Enter, aqui a saída. Agora essa matriz numerada de 1 a 6, 2 linhas e 3 colunas, agora com o by row como true. Agora a gente vai definir row names e call names. Pode selecionar tudo aqui, Ctrl Enter. Agora a gente vai utilizar a função matrix, utilizando esse vetor de entrada numerado de 3 a 14, com 4 linhas, com by row true, ou seja, ele vai numerar pelas linhas, né? Depois a gente faz a experiência sem ele. E vamos nomear as linhas e as colunas. Agora vamos rodar aí a linha 53, que é o P, só para ver como é que ficou o P. Está aqui a saída, né, com os nomes Col 1, Col 2, Col 3, Row 1, Row 2, Row 3 e Row 4, numerados de 3 a 14, que é o nosso vetor de entrada. Vamos só fazer assim, ó, tirando isso daqui. Sem o by row como true, omitindo mesmo. Vamos ver o P agora. Olha lá como é que ficou. Tá vendo? 3, 4, 5, 6. Então ele vai pela coluna, que é o padrão. Aí pula para a coluna 2. 7, 8, 9, 10. Coluna 3. 11, 12. Né? Então é isso. Vamos atribuir um vetor a esse x agora. Eu acho que isso aqui já é o outro... Deixa eu só ver lá no blog. Aqui já é o outro quadradinho aqui, a outra parte do código. Então agora a gente vai rodar isso daqui. Dá um Ctrl L aqui para limpar. Então x é esse vetor aí.
né, de 1 a 15. E a gente vai utilizar o DIN, né, para criar uma matriz. É outra forma de criar uma matriz. Deixa eu rodar aqui. Olha lá. Então eu estou dizendo aqui. Primeiro a gente rodou aqui DIN de x, ele deu null, né, como retorno. Porque na verdade ele não é uma matriz, né, ele é um vetor. Aí aqui a gente utilizou o DIN para definir as dimensões da matriz que ele vai virar, que o x vai ter. 5 linhas e 3 colunas. Aqui a gente está atribuindo esse vetor. Se eu rodar só isso daqui, vou selecionar só isso daqui. Ah não, ele roda a linha toda, mas deixa eu fazer o seguinte. Isso daqui é um vetor. Esse aqui é um vetor que tem dois números no seu conteúdo, o 5 e o 3. Né? E a gente vai atribuir ao DIN de x, a dimensão de x, ou seja, 5 linhas e 3 colunas. E aí ele vai pegar esse vetor que a gente criou aqui, né, que está em x. Né? O x é um... Agora, é porque eu reatribuí aqui, né? Mas vamos fazer tudo de novo. Ó. X é um vetor, certo? Se eu pegar o DIN de x, ele vai dar null, porque ele não é uma matriz. Aqui sim, eu estou fazendo o x virar uma matriz, com esse mesmo conteúdo aqui do vetor. Só que eu estou informando que eu quero fazer uma matriz com esse conteúdo que está aqui, de 5 linhas e 3 colunas. E agora o x virou uma matriz, né? 5 linhas e 3 colunas. E é isso que foi dito aqui, né? Outra maneira de criar uma matriz é fornecer os valores apropriados para o atributo DIN, que é inicialmente null. Agora vamos falar dos data frames. Vimos que um data frame é criado implicitamente pela função read.table. Também é possível criar um data frame com a função data.frame. Os vetores incluídos no data frame devem ter o mesmo tamanho. Então vamos a alguns exemplos. Aqui eu estou criando o vetor x de 1 a 4. Estou criando essa variável n, que armazena o número 10. Essa variável aqui, m maiúsculo, que tem esse vetor aqui com dois conteúdos, né, dois números, que é o 10 e o 35. Estou criando essa outra variável, esse outro vetor, né, y, que vai de 2 até 4. Vamos rodar então aqui, ó, essa linha aqui, 64, Ctrl Enter. Agora vamos ver aqui o x, como é que tá? Olha lá, x é esse vetor 1, 2, 3, 4. O n é uma variável que guarda o 10. O m maiúsculo é um vetor com o 10 e com o 35 de conteúdo. E o y, um vetor com 2, 3 e 4. Olha lá. Agora a gente vai construir um data frame com o x, que é esse cara daqui. Esse primeiro aqui, 1, 2, 3, 4. E o n, que é o 10. Vamos rodar aqui a linha 65. Ctrl Enter. E olha lá. Construiu o data frame. Já rotulou aqui com o x, né, com o nome da variável. E com n. O x é 1, 2, 3, 4. O n, ele tem só o número 10. Como é uma matriz, né? Ele preenche tudo aqui com 10. Para poder completar a matriz. Agora vamos criar esse outro data frame aqui. Na verdade a gente está rodando só, nem estamos atribuindo o data frame a nenhuma variável, né? Então por isso que quando a gente roda já aparece o resultado. Então olha lá, agora eu misturei
o X, né, que é 1, 2, 3, 4, com o M, que tem o 10 e o 35. E aí ele montou esse data frame e ele vai repetindo 10, 35, 10, 35. Se tivesse mais números, seria 10, 35 aqui no M. E esse último exemplo aqui que dá esse erro, porque eu estou tentando construir um data frame utilizando dois vetores, né? O X tem tamanho 4 e o Y tem tamanho 3. E aí dá problema, porque o número de linhas, ó, os argumentos implicam em diferentes números de linhas. Um tem 4, o outro tem 3, né? Vamos rodar para ver. Já tá lá, né? Então, cadê? Olha lá. Por quê? Vamos ver o X e vamos ver o Y. Olha lá, tem tamanhos diferentes. Ele teria que ter o mesmo tamanho para poder não acontecer esse erro, né? Aqui o X e o N, a gente já fez aqui, ó, X com N. Vou até tirar daqui. A gente pode também, essa aqui já é a outra parte do código. Então, vou voltar aqui. Se um fator for incluído em um data frame, ele deverá ter o mesmo comprimento que os vetores. É possível alterar os nomes das colunas com, por exemplo, data frame A1 igual a X, A2 igual a N. Ou seja, em vez de chamar aqui como aconteceu, ó, cadê X e N, eu vou dizer que o X ele vai ser chamado de A1 e o N de A2. Então vamos rodar isso aqui lá. Linha 75, Ctrl Enter. Então DF, linha 76, tá assim, ó. Eu misturei o X, que é 1, 2, 3, 4, com o N, que é uma variável que guarda o número 10. E para completar, ele vai preencher tudo com 10 aqui no A2, que é referente ao N. Nessa linha 78, eu estou dizendo que A1 vai ter vai ser o nome da coluna X e A2 vai ser o nome da coluna N. E também estou dizendo aqui com o raw.names que a linha 1 vai ser line 01, a linha 2 vai ser line 02, linha 3 line 03 e a linha 4 line 04. Então vamos ver como é que isso aí vai ficar. Ctrl Enter de novo para rodar a linha 79. Olha lá. Agora eu nomeei não só as colunas, né? Eu disse que a coluna X está aqui, vai se chamar A1 e a coluna N, né, porque o N guarda o número 10, vai se chamar A2. Além disso, eu estou dizendo, as linhas vão chamar line 01, line 02 e assim por diante, né. Vamos rodar esse dim df, só para ver a saída, né? Olha lá, ele dá a dimensão. 4 linhas e 2 colunas. List. Um list é criado de maneira semelhante aos data frames, só que com a função list. Não há restrições quanto aos objetos que podem ser incluídos. Então pode ser numérico, booleano, string, né, caractere. Diferente do data frame, os nomes dos objetos não são usados por padrão, né, para rotular, né. No data frame a gente tem aqui, ó, cadê? A gente utilizou o X e o N, ele rotulou aqui, ó, X e N. O X, 1, 2, 3, 4, aqui dessa coluna, e o N, né, 10, 10, 10 e 10. No caso do list, não, ó, ele não coloca nada. Se eu quiser rotular, eu tenho que fazer da forma como está sendo feito aqui, ó, no list 2, no L2, né? Então aqui eu estou criando essa lista com o X e com o Y,
né? O X ele tem 1, 2, 3, 4, tá aqui, ó. E o Y 2, 3, 4. Só que ele não rotula, ele põe só aqui, ó. Conteúdo 1, conteúdo 2. Agora, no L2 eu estou dizendo, olha, a parte referente ao X eu vou chamar de A. E aí ele põe esse cifrão A. A parte referente ao Y eu vou chamar de B. E aí ele põe esse cifrão B, né? Então é isso. Vamos rodar lá no R. Dá um Ctrl L aqui. Então beleza, bem rapidinho. Vou rodar essa linha 85, Ctrl Enter. Agora vamos rodar a linha 86 só para ele mostrar como é que está L1. Olha lá, L1 não rotulou nada. Agora o L2 na linha 88. Olha lá. Como eu disse que eu quero chamar a parte do X de A, ele utilizou aqui, ó, cifrão A. Mesma coisa aqui para o B, cifrão B. Agora, time series, séries temporais. A função TS cria um objeto da classe TS a partir de um vetor, série temporal única, ou uma matriz, série temporal multivariada, e algumas opções que caracterizam a série. As opções com valores padrão são todas essas aqui. Eu vou ler aqui cada uma. O data é o nosso dado, né? O start é o tempo inicial da primeira observação, um número ou um vetor de 2 números inteiros. O end, o tempo da... Aqui está errado, eu vou acertar isso aqui. Está a tempo e é o tempo. Consertei, né? Então, o tempo da última observação especificada da mesma maneira que o start. Frequency, o número de observações por unidade de tempo. Então, 12, a gente pode ter 12 que seria mensal, né? Semestral seria 4, enfim, a gente vai ver aqui mais na frente, nos exemplos. Tem esse ΔT, a fração do período de amostragem entre sucessivas observações. Exemplo, 1 dividido por 12 para dados mensais. Apenas frequência ou... Apenas uma frequência ou um ΔT deve ser dada. Corrigir aqui, ó. Apenas um frequency, né, ou ΔT deve ser dado. TS.EPS, tolerância para comparação de séries. As frequências são consideradas iguais se a diferença for menor que TS.EPS. Class é a classe para dar ao objeto, que o padrão é TS para série única e MTS-TS para série multivariada. Names, um vetor de modo caractere, vou botar um D modo aqui, não, tá bom assim, um vetor modo caractere com os nomes das séries individuais e no caso da série multivariada, por padrão, os nomes das colunas de dados, né? Ou série 1, série 2 e assim por diante. Então vamos a alguns exemplos aí. Então vamos ver direto aqui, né, no RStudio. Então, olha lá. Foi de 1 a 10, ó. De 1 a 10, de 59, né? Iniciou em 59, finalizou em 68, né? Porque foram... eu determinei aqui que era de 1 até 10. Agora aqui na linha 93 eu estou utilizando o frequency 12, porque eu quero utilizar o frequency mensal. E aí ele já coloca aqui, ó, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Indo de 1 até 47, então ele está preenchendo aqui, ó, de 1 até 47, né? Aqui o conteúdo da série. Começando de 59, tá aqui, ó. Só que no mês 2, então ele começa aqui de fevereiro. Se eu colocar 1 aqui, ele vai começar de janeiro, vamos ver, fazer o teste.
Ó lá, tá vendo? Começou aqui de janeiro. Vou deixar como tava. Salvei, rodei de novo. Opa, não, peraí. Beleza. Agora aqui, ó, esse 4, ele é trimestral, né? Frequency igual a 4. Começando de 59 e do mês 2. Vamos rodar para ver. Olha lá. Primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto. Né? Ele está indo... Cadê? Aqui. De 1 a 10, tá aqui, ó. 1 a 10. Começando do segundo trimestre. Então ele está começando daqui. Deixa eu ver esse daqui. Aqui ele está utilizando aqui RPois, né, simulando uma distribuição de Poisson, né? Por isso que ficou diferente aqui. Eu vou tirar esse exemplo daqui porque é uma coisa mais complicada. Eu vou tirar isso, vou tirar também do post, tá? Que eu acho que não vale a pena a gente explorar agora. E vamos seguir para expression. Então, expression. Os objetos do modo expression têm um papel fundamental em R. Uma expression é uma série de caracteres que faz sentido no R. Todos os comandos válidos são expressões. Quando o comando é digitado no teclado, ele é avaliado pelo interpretador do R e executado se for válido. Em muitas circunstâncias, é útil construir uma expressão sem avaliar ela. É para isso que a expression é feita. É possível avaliar a expressão posteriormente com eval. A gente está utilizando aqui. Então vamos partir para a prática, fazer isso já lá no R, aí eu já explico também. Então beleza, já limei aqui aquele último exemplo também aqui do série temporal, né? Enfim, então vamos rodar aqui, ó, essa expression, né, que é 3 vezes 5, eu vou atribuir a x1. x1 é uma expression. Olha lá, rodei o x1 aqui da linha 102, ele mostrou que ele é uma expressão 3 vezes 5. Se eu der o eval x1, ele me traz o resultado da expressão. Olha lá. Aqui outro exemplo. Rodar aí a linha 109, a expressão é essa daqui. Posso dar um eval, aliás, acho que não. Deixa eu ver se tem alguma coisa em... Ah, mas o zero não está definido. Não está definido, então não vai adiantar a gente dar um eval aí, porque deixa eu dar só para vocês verem. Mas vai dar problema porque a gente está utilizando coisas que não foram definidas, ó, tá vendo? Acho que eu... Ah, não, acho que funciona assim. Vamos rodar aqui, ó. Já tá até aqui. Ah, não, tá reclamando que o Z não existe, tá certo. Ah, lógico, eu não rodei... vamos rodar essa linha aqui. Aqui a gente tá definindo as variáveis. Foi mal. Então agora sim, rodar essa linha. E essa. E agora o eval. E aí ele traz o resultado, porque aqui eu já estou definindo as variáveis aí da expressão. X, o Y e o Z. Isso aqui que eu não tinha definido aqui, ó, na linha 106. Eu não tinha rodado. Né? Acho que tem mais coisa para ler lá, deixa eu ver. Ó, expressões podem ser usadas, entre outras coisas, para incluir equações em gráficos. Uma expressão pode ser criada a partir de uma variável de modo caractere. Algumas funções tomam expressões como argumentos, por exemplo, d, que retorna derivadas parciais, ou seja, essa função d, a gente vai utilizar agora, ela retorna derivadas parciais. Então vamos rodar esses 3 últimos comandos aqui, das derivadas parciais, né? Mas o que importa aqui são as expressões, né? Então, só rodar
para encerrar a aula. Nem precisa se preocupar muito com isso aqui, com essa questão aqui de derivadas parciais. O que a gente está abordando é expressões, tá? Então, beleza. É isso, a gente fica por aqui. De novo, eu deixo aqui com vocês o endereço da página do Código Fluente no Facebook. Se tiverem curtido, passem lá e deem um joinha. Página do Código Fluente no Pinterest. Aqui o link para baixar os scripts. Meus links de afiliados na Hosting e DigitalOcean1.com. Aqui o link para doações aqui embaixo. Compartilhem nas redes sociais, divulguem aí com os amigos, comentem, sugiram aulas, cursos, enfim. Valeu, obrigado e bons estudos. Até mais.